Olá, estudantes! Estarei gravando essa videoaula com a intenção de explicar o resto da apostila. Vai ficar uma aula aí um pouco maior, porque estarei falando de todos os outros conteúdos que não foi falado na semana passada. A partir desse mês de outubro, estarei gravando uma videoaula pequena por conteúdo por semana, o que irá facilitar o nosso entendimento. Se na semana passada falamos aí sobre materiais de origem natural e sintético, nessa semana vamos falar aí sobre combustíveis, petróleo e plásticos. A queima ou a combustão, é uma reação química aonde você tem aí a mistura do oxigênio do ar com um combustível através da queima. Então, o ato de queimar é uma reação química em que há a mistura do combustível com um gás comburente, que é o oxigênio do ar. Existem outros gases comburentes que podem promover a queima, geralmente em laboratórios de química, para algum tipo de experimento, como o cloro e o flúor. Mas no ambiente aberto, no ar atmosférico, o que faz o papel de comburente, o que promove a queima junto ao combustível, é o oxigênio. E todos sabemos que a queima, a combustão, é um processo extremamente importante para a nossa sociedade, porque é liberado energia no processo de combustão, que é muito importante para as atividades humanas, tanto no cotidiano, como um simples cozinhar aí de alimento, como para o transporte em motores movidos a combustíveis e nas fábricas que também utilizam aí combustíveis para tocar em máquinas. Existem combustíveis que são renovados, que são renováveis, e são obtidos de fontes naturais. Esses combustíveis podem ser aí biomassa, que é o exemplo da madeira, bagaço de cana, estrume do gado, óleos vegetais, o próprio etanol e o biodiesel, que são produzidos aí a partir de biomassa, entram nesse grupo aí de combustíveis renováveis. E existem os combustíveis não renováveis, que são os chamados combustíveis fósseis, que são obtidos a partir de fontes que irão acabar, que não serão renovadas naturalmente. Essas fontes aí, desses combustíveis não renováveis, com o passar dos anos, elas vão diminuindo até chegar a um ponto que não existe mais. Os combustíveis não renováveis são o petróleo, o carvão e o gás natural. Qual o processo que nos explica deles não serem renováveis? É que eles foram produzidos a partir de micro-organismos e florestas que foram soterrados e foram mantidos a uma temperatura, por haver aí uma grande quantidade de solo sobre eles, e pressão muito grande durante milhões de anos. Então, não é que seja impossível refazer petróleo ou gás natural ou carvão. O problema é que a escala de tempo para a vida humana é absurda, porque leva-se milhões de anos para produzir esse combustível. Então, é dito que não é renovável, porque não é renovável a um tempo hábil, a um tempo que seja útil para a existência humana. Vantagens e desvantagens do uso de combustíveis. Como o nosso material nos traz, foi no final do século XVIII, ali, com a Revolução Industrial, quando surgiram indústrias, quando começaram a ser utilizados aí os motores a vapor. Mais adiante foi trocado por motores a explosão, os motores a gasolina e diesel, e a partir daí aumentou-se de forma quase que desenfreada o uso desses combustíveis. E há motores aí que utilizam diferentes combustíveis. Porém, infelizmente, os combustíveis fósseis sempre causam poluição. O óleo diesel é um combustível mais econômico comparado aí à gasolina. Porém, a gasolina aí, ela tem um desenvolvimento
melhor no automóvel, num carro. O motor a gasolina, ele tem um arranque, ele tem uma velocidade de desenvolvimento melhor, mais rápido do que o motor a diesel. Tanto a diesel quanto a gasolina poluem o ambiente, liberando aí o gás carbônico, o dióxido de carbono aqui, que é simbolizado por esse símbolo, CO2. O dióxido de carbono, ele é um gás chamado de gás estufa. Por quê? Ele promove a intensificação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? É o ato de o calor vindo do Sol ficar aprisionado na atmosfera terrestre por gases, no caso aí o dióxido de carbono, e esse calor não ser dissipado para o resto do universo. Então, quanto mais se usa combustíveis fósseis, mais se libera dióxido de carbono, mais há o aprisionamento de calor na atmosfera, mais há a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa natural, pelo nível normal de dióxido de carbono, ele permite a existência da vida da Terra. Sem ele, a Terra seria um planeta gelado. Mas, com a emissão de gases poluentes, cada vez mais há a intensificação desse efeito, e isso é prejudicial. O gás natural, ele tem a vantagem de ser bastante econômico. Primeiro temos aí em economia o gás natural, ele economiza até 60% em comparação com a gasolina. Os motores a diesel, que são mais econômicos do que os motores a gasolina, porém tem um arranque, um desenvolvimento mais lento, mais lerdo do que o motor a gasolina. E o gás natural. O gás natural, ele ainda é pouco utilizado. Há uma quantidade aí de motores que poderiam estar sendo utilizados, né, se valendo dele, mas ainda há uma pouca utilização dele. O gás natural, aqui no Brasil, é encontrado ainda em poucos postos de combustíveis, né? E ele polui, também libera dióxido de carbono, porém, em comparação com a gasolina e o diesel, é o mais limpo dos combustíveis fósseis. Nós temos que pensar que, além da poluição ambiental, há de se imaginar que, como um dia acabará aí os combustíveis não renováveis, deve haver uma transição, uma mudança para combustíveis limpos e renováveis. Por quê? Porque com o passar do tempo irá acabar, o petróleo irá acabar. E com o passar do tempo, a poluição gerada pelo petróleo causará aí mudanças climáticas que prejudicarão a vida humana como a gente é acostumado, como a gente conhece. Uma das opções é a utilização de biocombustíveis. E o álcool, que é aí um combustível renovável, aqui no Brasil produzido a partir da cana-de-açúcar, é uma opção. Ele é menos poluente devido à absorção do gás carbônico por parte da vegetação, a cana-de-açúcar. Como assim? A cana-de-açúcar é uma planta e as plantas, para se desenvolver, através da fotossíntese, elas usam a energia da luz do sol para produzir o seu próprio alimento, a fotossíntese, e nesse processo, ela, além de produzir o seu próprio alimento, ela captura, ela disse que ela rapta o carbono do ar. Esse dióxido de carbono é transformado em celulose, é transformado em açúcares que ficam armazenados na planta. Resumindo, a madeira, as frutas, o doce da garapa de cana, ela vem através da absorção de dióxido de carbono. Então, você tem ali a produção de um combustível limpo pelo fato dele estar aí absorvendo o dióxido de carbono da atmosfera. Há um problema na produção de etanol quando você usa a terra, que poderia gerar alimentos para a produção de combustíveis, e principalmente quando se usa como fonte de matéria-prima para a produção de etanol plantas que poderiam ser alimentos, como o milho, por exemplo.
O milho que pode ser destinado para fazer fubá, fazer amido de milho, fazer um número enorme de alimentos, sendo destinado ao etanol, você está desfavorecendo a produção de alimentos. No Brasil, a cana-de-açúcar resolve este problema, porque ela não é utilizada em tão larga escala para alimentação humana, mas por consumo da garapa mesmo, e rapaduras e o açúcar, mas como ela há uma alta produção, isso não é um problema, mas o aumento dos espaços para o plantio, né, causa aí desmatamento, mata aí a vegetação natural. O petróleo, como a gente viu, é um combustível fóssil que foi produzido a partir de seres vivos que foram fossilizados, foram enterrados e ficaram numa condição de temperatura e pressão alta por milhões de anos. O petróleo, ele parece uma espécie, lembra a graxa, ele é grosso, é um líquido bastante viscoso, é um líquido negro e mesmo in natura, conforme ele é retirado aí das suas fontes, né, das naturais que existem abaixo do solo, ele para ser utilizado como combustíveis ou óleos lubrificantes ou qualquer outro tipo de produto, como massa asfáltica, né, o piche, o petróleo tem que passar por um processo chamado destilação fracionada, onde ele é aquecido e a cada temperatura ele libera aí em forma de vapor e esse vapor é condensado em um produto desejado. A certa temperatura ele libera a massa asfáltica, o piche. A certa temperatura ele libera os óleos lubrificantes. Aquece mais a certa temperatura, vai liberar o diesel, depois a gasolina, depois gás natural, etc. Então, o petróleo, ele para ser obtido, ele tem que ser aí através da perfuração de solos, ou aqui no Brasil a grande extração aí do leito dos oceanos, ou e para ser utilizado aí de forma prática, ele tem que passar por esse processo de destilação fracionada para liberar os produtos que podem ser utilizados. Os plásticos. Os plásticos são materiais sintéticos. O que isso significa? Significa que eles são fabricados, não são encontrados aí naturalmente pelo homem, na natureza, é fabricado aí pelo homem. Eles são fabricados a partir de petróleo, né? Eles são grupo chamado aí de a matéria-prima dos plásticos é chamado de grupo dos polímeros, que são longas cadeias moleculares que utilizam aí uma parte do petróleo que pode ser moldados em calor e pressão. Os plásticos têm vantagens muito grandes, como resistência e também durabilidade. Um composto de plástico aí, comparado à madeira, comparado a compostos naturais, eles duram bastante e são bastante resistentes. Os plásticos aí, eles são muito úteis, tanto para a produção de próteses, materiais hospitalares e também na indústria em geral e de peças de automóveis e eletrodomésticos. Mas os plásticos aí têm algumas desvantagens, como a poluição para o seu descarte. Hoje se usa muita sacola, hoje se utiliza muita quantidade de embalagens de alimentos que são feitas de plásticos, que levam aí em torno de 450 anos para se dissolver, para se decompor na natureza. Imagine só, uma garrafa de refrigerante que você consumiu quando você tinha lá 5 anos de idade, 10 anos de idade, você passará pela vida na Terra e essa embalagem continuará lá, pois ela leva 450 anos para se decompor. Aqui temos algumas atividades para estarmos realizando. Qualquer dúvida, entre em contato. Preciso que vocês me entreguem essa semana. E temos agora o etanol. O etanol é um combustível renovável. Ele não é da classe aí dos combustíveis fósseis. E é extremamente útil. É uma das culturas mais úteis aí no Brasil, que é
a cultura da cana-de-açúcar, que além de produzir açúcar, produz garapa, produz aguardente, produz materiais aí para alimentação de animais e também produtos farmacêuticos e cosméticos. No Brasil, a cana-de-açúcar é a mais utilizada por ser muito produtiva. Tem uma quantidade muito grande aí da garapa de cana-de-açúcar que se torna álcool, que se torna etanol, comparado aí com com o milho, por exemplo, que produz menos. O processo para extrair o etanol é através da fermentação. O etanol não é encontrado de forma natural na natureza. É retirado a garapa da cana, ela é moída. Após esse processo de moagem, esse líquido ele é coado para retirada de impurezas. O bagaço, a parte seca da cana ali, que constitui em torno de 30%, né, do peso, 70% aí do material de cana-de-açúcar é o líquido, é essa garapa. Essa parte sólida também é utilizada, ela é queimada nas usinas de cana, produz energia, o calor dessa queima, e também ajuda no processo de aquecimento aí para produzir o etanol, processo que eu vou explicar adiante. Então você tem ali a garapa, ela primeiramente passa por uma filtragem. Após ela sair da moagem, ela continua com algumas impurezas. Essa filtragem aí, através dela, se obtém o melado puro, e a partir desse melado aí é feito um aquecimento para esterilizar, para poder matar bactérias e outros micro-organismos que não são úteis, e é adicionado aí a esse caldo puro, que passou por esse processo de esterilização, um tipo de fermento, né, que é o Saccharomyces cerevisiae. Esse fermento, alguns tipos dele é utilizado na alimentação, na produção de cerveja, na produção do pão, né, é utilizado na alimentação. Esse fermento ele irá consumir o açúcar ali da garapa e irá produzir aí, a partir do consumo desse açúcar, a vinhaça ou o vinho fermentado, que é uma mistura de água, açúcar e o próprio fermento que ainda está ali e 10% de etanol. Então, a partir da fermentação, o açúcar da garapa, né, do melado ali que foi feito a partir da garapa, é transformado em etanol. Pode ser produzido dois tipos de etanol. Temos aí o etanol hidratado e temos o etanol anidro. O hidratado é o etanol que nós encontramos nos postos de combustíveis aí para poder abastecer diretamente os carros. E o anidro é o etanol que é misturado à gasolina, porque toda gasolina tem uma quantidade de etanol nela, que é utilizado aí para reduzir, né, a taxa de explosão da gasolina, né, o que aumenta a sua potência. Lembrando que toda a produção industrial pode causar impactos ambientais, então as indústrias, as usinas precisam aí ter todo um rito, todo um processo que não polua o ambiente. O bagaço ele é queimado. Para quê? Para aquecer a mistura, né, de álcool, do etanol, de água e açúcar e levedo. Ao aquecer essa mistura, o etanol vai se separar da água, porque o etanol ele se transforma de líquido em vapor em torno de 72 graus, enquanto a água em torno de 100 graus. Então, primeiro se evapora o etanol dessa água, esse vapor é destinado por tubos que são resfriados e ele se condensa, ele se liquefaz, ele se transforma em etanol líquido de novo e é coletado em um outro ambiente. Então, a produção da cana ela é autossuficiente, onde o próprio bagaço é queimado para produzir aquecimento, que irá condensar
que irá evaporar o etanol, separando ele da água, da mistura, e será condensado e armazenado mais adiante. E o excesso ali da energia dessa queima gira aí turbinas e é muito comum você ter a produção de energia elétrica em usinas de álcool e açúcar, ok? Temos aqui os últimos desafios, então peço para que vocês façam. Tendo dúvidas, entrem em contato e me enviem. Tchau, tchau, até a próxima semana.